Olá, gente, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Diego Medeiros e também vou ficar com essa tarefa de discutir com vocês o mundo do trabalho. Desde já eu queria agradecer à professora Samara pelo acolhimento, por ter auxiliado na troca de informações, em saber em que pé estava essa disciplina e que permitiu que nós estivéssemos aqui agora podendo discutir um pouquinho sobre o mundo do trabalho. Então eu sou imensamente grato por ela e também pela acolhida de vocês, estudantes, né, que tão prontamente vieram falar comigo no WhatsApp, né, desejar boas-vindas. Isso aquece o nosso coração em momentos de distanciamento social que a gente tem vivenciado, não é isso? Então eu peço perdão a vocês pela questão da gravação, eu estou iniciando esse processo de gravar videoaulas, então algo que ocorra que não seja muito interessante, que vocês me perdoem nesse primeiro momento, tá certo? Então eu vou aqui diminuir a minha imagem, vou colocar aqui no cantinho, para que a gente possa ver e visualizar o slide, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso encontro de mundo do trabalho, esse primeiro momento nosso, tá? Então eu quero fazer essa reflexão do que é trabalho, tá? E fazer algumas reflexões contemporâneas e trazer alguns elementos. Se nós estivéssemos juntos, seria um amplo debate, né? Um debate aberto em que vocês trariam as impressões de vocês. Então vamos lá, deixa eu passar o slide. Eu trago essa mandala para vocês, a mandala de povos de tradições andinas, onde vai mostrar as pessoas de uma certa forma conectadas, mas não só entre elas, também com aquilo que a gente chama de natureza, não é isso? Naquilo que a gente chama de ambiente, de espaço. Então veja que para esses povos andinos, né, o bem viver, né, seria essa conexão. E aí mostra que nessa imagem nós temos aqui intelectuais, trabalhadores do campo, camponeses, né, pessoas de tradições religiosas, tem também animais domésticos aqui, interessante, não é isso? Tem operários, então tem pessoas que exercem várias funções, exercem vários tipos de trabalho e elas estão conectadas, tá bom? Então queria que vocês guardassem essa imagem para que a gente pudesse pensar um pouquinho, né, o que é efetivamente trabalho, né, o que é que a gente chama de trabalho, tá? E aí eu diria, numa conceitualização um pouco mais abrangente, que é toda atividade humana capaz de gerar um produto ou serviço para uso imediato ou de troca motivado por um sentido social. Então é quando eu produzo algo, né? Produzo um serviço, produzo um objeto, produzo alguma ação, né? E geralmente ela está motivada por um sentido social. Ela tem um sentido social, ela tem uma razão de ser, ela tem uma finalidade, tá certo? E esse sentido social, gente, ele é amplo e varia no decorrer do tempo. Tá certo? Ou seja, o sentido social que eu dou ao trabalho, que eu penso do trabalho, pode variar de pessoa para pessoa. E está tudo bem. Não existe um conceito fechado do que seja trabalho, apesar da gente achar que sim. Não é isso? Mas ele é atravessado pelo sentido social. Tá? E hoje a gente é capaz tranquilamente de hierarquizar o trabalho, né? Definindo aquele que é mais ou menos importante. Vocês acreditam nisso? Trabalho que é mais importante, menos importante? Eu faço essa pergunta, né? O trabalho intelectual é superior ao trabalho braçal? Algumas pessoas compreendem que sim, né? E aí, gente, é tranquilo a gente desejar ser radialista, ser empresária, ser um servidor público, ser professora, ser atleta, ser pesquisadora, ser autônomo, ser dançarino, tá? Isso é tranquilo e são as diversas formas de trabalho, né? A vida ela é toda atravessada por isso. E mais, gente, a diferença ela compõe, é profundamente necessária para a sociedade. Então a diferença é o nosso trunfo. Toda sociedade é importante que haja formas, né, as mais variadas de trabalho para que ela funcione de forma harmoniosa, tá certo? Que ela funcione de uma forma que produza vida, né, que afirme a vida. Então essa diferença é fundamental. Tá? Eu trago essa imagem para vocês. Isso é trabalho, gente? Veja que nós estamos no trabalho no âmbito doméstico, tá certo? Um trabalho de limpeza da casa, de cuidar de criança, de produção de alimentos, né? De cuidar das vestimentas, tá certo? Isso é trabalho, tá, gente? É o chamado trabalho doméstico, que muitas vezes você vê pela imagem, né? Tá reforçada essa imagem na mulher, não é isso? Então tem uma questão de gênero aí colocada, não é? Então quando a gente pensa trabalho, não é só aquele trabalho formal, tá certo? Aquele trabalho por carteira assinada, um trabalho em que você exerce algum tipo de liderança empresarial ou algo desse tipo. O trabalho que a gente faz doméstico é uma forma de trabalho, é uma forma de produzir algo, não é isso? É uma forma de ação, e ela tem um sentido social, né, do trabalho doméstico. Eu trago esse dado para vocês.
Eu gosto sempre de fazer um exercício, né? Quando você coloca trabalho doméstico no Google, ela vai aparecer a imagem de a ampla maioria de mulheres. Por que está associada a isso? Porque algumas formas de trabalho estão associadas a gênero, não é isso? Então essa é uma construção social também. Eu trago essa pesquisa da Oxfam, né, que o trabalho doméstico ele é essencialmente feminino. Mas ele não é porque é por essência, né, uma substância já definida e reificada. É construída socialmente. Então, cerca de 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% deles são mulheres, 80% delas. Tá? No Brasil, das mulheres que trabalham, 14,5% estão no trabalho doméstico. Então, a mulher, além daquele trabalho formal, ela tem também o seu trabalho doméstico em casa, né? Que é um trabalho bem difícil. Acho que vocês, se já tiverem tido essa experiência, eu já tive, eu tenho cotidianamente, né? É um trabalho que desgasta, né? É um trabalho que exaure a pessoa. Então, apenas 1% de homens exercem esse trabalho doméstico, tá? E eu trago essa outra imagem aqui, gente, para vocês. É uma pessoa com múltiplas funções, não é isso? Múltiplos braços, com um rosto sorridente, sorrindo, com seu smartphone no ouvido, uma mão bebendo um café, tendo ideias, mandando e-mail, trabalhando, se agendando, atento ao horário, atento às tarefas e metas. Não é isso? Então nós temos aí essa imagem ideal, tá? Que para alcançar isso, né, tem uma série de fatores para que isso possa acontecer, não é isso? Por outro lado, nós temos essa imagem aqui também, né? É um trabalho extasiante, né? Um trabalho que exaure as pessoas, que ele está bastante desgastado, né? Com várias funções também, que não é uma perspectiva idealizada, não é isso? E tem várias coisas na mesa. Então veja a diferença entre essas duas imagens, não é isso? A gente pode ter aquela ideia de um trabalho flexível, da gente polivalente, fazendo várias atividades, né? No campo ideal, e muitas vezes a gente vai ver as teorias dizendo que você precisa ser assim, você precisa ser daquele jeito, e muitas vezes gera uma frustração porque você não consegue, porque existem elementos e determinantes sociais que atuam sobre isso, né? Então se você tem uma dinâmica doméstica que te consome, não é isso? Cuidado com filhos e filhas, isso vai interferir na questão do mundo do trabalho, não é isso? Na questão da gestação, por exemplo, das mulheres, né? Então veja que há esses elementos que não estão só da ordem da sua vontade. A sua vontade é de suma importância, o seu querer, o seu desejo, mas também existem outros elementos aí que são trabalhados, tá? Então este papo inicial, para a gente disparar aqui a ideia da discussão do mundo do trabalho, é um espaço de reflexão, que a gente possa fazer reflexão na contemporaneidade. Como está funcionando essa questão do trabalho hoje? O que é que ele nos exige? O que é que ele nos pede? Tá certo? Então, eu trago isso só para a gente refletir um pouco, para disparar um pouquinho isso no segundo bimestre, que vocês possam trazer ideias para que a gente possa discutir aqui também. Fiquem à vontade para isso, tá? O que vocês gostariam que fosse discutido. Tá? E até o momento, a gente já trabalhou com a professora Samara, né? O perfil dos profissionais de sucesso, a construção de empresas, estilos de lideranças, a importância da comunicação, e no próximo encontro daremos continuidade às ferramentas para o mundo do trabalho. Então, gente, com essa conversa, né, eu trago um pouco de reflexão, que a gente possa pensar sobre o mundo do trabalho, não se massacrar, né, não nos martirizar, porque às vezes a gente não alcança aquela questão ideal, né, e isso faz com que a gente às vezes fique frustrado, mas isso é natural, está tudo bem, né, a gente precisa tantas vezes a gente cair, a gente tantas outras levantar, e seguir adiante, pedir ajuda ao coletivo, como trouxe aquela imagem inicial, que a gente está tudo interligado, a gente não pode prescindir de nenhum trabalho, não pode prescindir do trabalho braçal, né? E todos são importantes para a questão da sociedade, né? Para a construção da sociedade, para a harmonia da sociedade, tá certo? Então, com essas palavras, eu finalizo aqui, a gente fica atento as atividades do mundo do trabalho que virão na sequência, tá? E que vocês possam trazer um feedback, trazer uma devolutiva do que vocês gostariam de ser tratado nessa disciplina, tá bom? Um abraço grande, fraterno, e até a próxima.